Oiê, vamos falar? Então, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre cansaço, responsabilidades, ansiedade e como tudo isso se mistura muito na minha cabeça e na minha rotina. Para falar um pouco sobre a minha ansiedade e como eu lido com ela, uma das minhas estratégias foi preencher meu dia de atividades e de coisas que eu acho que são produtivas e que condizem com as coisas que eu quero fazer. Talvez você, assim como eu, que tenha muita ansiedade e que lute contra isso e que tenha desejos e sonhos de trabalhar com outras coisas, aqui vai o que eu tenho feito e como eu tenho encarado tudo isso. Bom, o primeiro ponto é que eu já entendi que sendo uma pessoa que tem um trabalho CLT e que também quer produzir conteúdo, eu vou estar sempre cansado e que eu vou precisar abrir mão de algumas coisas e eu tenho feito isso. Então, tem muita coisa boa que tem acontecido com essa decisão e também tem outras coisas que são mais difíceis de remediar, mas, por exemplo, todo o tempo que eu tenho é um tempo livre para eu trabalhar com criação de conteúdo. Eu vivo sozinho com meu cachorro, então eu preciso sempre administrar a minha casa, as minhas responsabilidades e no meio disso encaixar tempo para trabalhar com criação de conteúdo. E fazer tudo isso é muito exaustivo. Por que eu faço isso? Eu já entendi que a minha ansiedade ela tem um gatilho, e talvez isso seja para você também, que é o gatilho da autocobrança, que é eu estou o tempo inteiro me cobrando de fazer as coisas, e isso é muito complicado, mas eu estou o tempo todo me cobrando de ser produtivo e aproveitar as oportunidades que eu tenho no dia para poder trabalhar. E aí é muito doido isso, porque o que acontece é, se eu tenho um tempo disponível que eu planejei na minha cabeça que eu vou usar aquele tempo para fazer algo, eu vou fazer aquilo. E tem virado uma coisa muito comum e rotineira pra mim. Então, por exemplo, no final de semana, às vezes estou eu e Jay, e aí a gente vai fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente ia treinar no domingo. E aí eu acordei e já falei pra Jay, olha só, a gente vai sair que horas? Aí ela, a gente vai sair 9 horas. Aí eu, beleza, vamos tomar café. Aí deu 9h30, a gente ainda tava em casa tomando café e eu já tava doido, eu já tava assim, meu Deus, estamos fugindo do planejado. Porque eu já entendi que a forma como eu lido com a minha ansiedade é organizando as coisas e fazendo as coisas. Como eu tento manter isso sob controle para não explodir e virar algo contra mim? Entendendo quais são os lugares e quais são as coisas que eu posso me cobrar para fazer e quais são as coisas que tá tudo bem não fazer. Então, uma das minhas conversas com o meu psicólogo recentemente era: tem pratos que vão cair e tá tudo bem deixar esses pratos cair. Quais são os pratos que não podem cair? Eu acho que isso está muito ligado a identificar o que são as coisas inegociáveis. Então, voltando um pouco para eu não passar para outro tema antes de concluir esse, é importante escrever e ter muito claro para mim agora, e talvez para você que também esteja tentando trabalhar com outras coisas, quais são as coisas que você quer fazer no tempo que você tem disponível e como você faz isso. Por quê? Eu já entendi que se eu não entrar em um acordo comigo mesmo com as coisas que eu quero fazer e deixar elas bem claras, eu fico muito ansioso sem saber por que eu estou ansioso. Mas eu sei que a minha ansiedade ela vem dessa necessidade de estar indo atrás das coisas que eu quero, né? Então, é meio estranho, né? Talvez seja uma coisa ligada à internet e essa parada de ser produtivo, de estar o tempo todo sendo produtivo. Mas para isso, até para entender até onde você quer ser produtivo, você precisa ter claro o que é a produtividade que você está buscando. No meu caso, eu tenho escrito quais são as minhas metas de produtividade de entrega para a criação de conteúdo. Assim, eu consigo organizar o que eu devo fazer e quanto tempo eu devo dedicar para essas coisas e também deixar claro qual é o tempo que eu tenho para descansar. Assim como o tempo que eu posso ter para visitar minha família, para ver amigos, para sair, para passear ou para ficar jogando videogame. Enfim, é muito importante porque às vezes o meu mecanismo de ansiedade talvez seja muito similar com o que você tem aí do outro lado da tela, que é um mecanismo de não ter claro se você fez o suficiente ou não. Mas muitas vezes eu não deixava isso claro, o que é suficiente. E por não saber o que era ou o que não era suficiente, eu me perdia tentando produzir muito. E isso também tem que ficar muito claro para você, para as outras coisas da sua vida. Sempre vai ter trabalho.
no seu trabalho ou na vida, na casa, sempre. Por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho a rotina de sempre deixar a casa organizada o máximo possível para quando eu for fazer faxina, não ter tanta coisa assim para fazer. Então eu sempre gasto bastante tempo do dia, ou um pouco do tempo, organizando a casa. Sempre passando aspirador, sempre passando pano, sempre fazendo manutenções, organizando a cozinha, tirando a gordura. Porque eu sei que se eu deixar acumular, vai ser muita coisa para fazer. E aí eu tenho um acordo comigo que eu tenho o dia da faxina. O dia da faxina é o dia da faxina, é o dia que eu vou passar o dia fazendo faxina. Antes da faxina, eu tenho os dias de manutenção que eu vou fazendo manutenções, são diárias, né? Não tem muito segredo. Para as outras coisas que são ligadas à produtividade, é a mesma lógica que eu tenho aplicado. Mas eu não tinha escrito e eu entendi que escrever é a chave, até das coisas que a gente tem ambição. Então talvez você que não esteja tentando ser criador de conteúdo, mas tenha outras metas, às vezes a sua meta é estudar, às vezes a sua meta é aprender a tocar um instrumento, às vezes a sua meta é ler, não importa qual seja. É muito importante começar a aplicar esses mecanismos para a gente conseguir sobreviver a essa era de coisas digitais e de coisas que a gente fica o tempo todo, né, se cobrando. A mesma coisa para uma viagem, a mesma coisa para tudo, né? Então, aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar, né? Isso é importante a gente ter muito claro pra gente não cair na armadilha de ficar se cobrando demais coisas que a gente não deveria cobrar da gente, porque são coisas às vezes inalcançáveis, entende? É a mesma coisa do dinheiro. O quanto de dinheiro você quer? É importante pensar isso. Qual é a tua meta financeira? Para daqui quantos anos? A partir disso, quanto você precisa economizar daqui para frente? Esse tipo de plano vai ajudar a ter clareza no que você quer, aonde você quer chegar, né? Então, o que torna aquilo factível é a mesma coisa. O que você quer aprender? Em quanto tempo? Qual que é a meta, né? Eu lembro quando eu estava estudando piano, teclado, eu tenho um teclado em casa, eu lembro que a minha meta era ler partituras naquela época. Eu queria ler partituras sem dificuldades, partituras iniciantes, medianas no máximo. Para isso, eu precisava aplicar aí 1 hora de estudo por dia. E aí eu lembro que eu aplicava 1 hora de estudo por dia e 1 hora era o suficiente. Acho que em 5 meses eu já lia muito bem, assim, tranquilo. Hoje em dia eu não consigo mais ler porque não pratico mais, mas naquela época, 1 hora a cada 3 dias, quer dizer, de 3 vezes na semana, 1 hora, me ajudaram muito, né? No meu tempo, no meu ritmo, né? Eu conseguia ler partituras muito bem. Mas hoje em dia talvez eu precise de mais tempo. Mas entende que eu deixei isso bem estipulado. E estipular essas coisas é muito importante. Até pra gente colocar o esforço no lugar certo. Às vezes a gente coloca muito esforço no lugar errado. Eu coloco muito esforço no lugar errado. E eu coloco muito esforço no lugar errado porque eu não defini qual é o esforço necessário que eu deveria colocar nas coisas. Então, talvez você esteja passando por essa situação também. Isso precisa estar claro, né? Então, quais são os pratos que podem cair? E qual é o esforço diário que você precisa aplicar para cada coisa, né? Então, quanto tempo é o tempo da academia, quanto tempo é o tempo para cozinhar, quanto tempo é o tempo para descansar, quanto tempo é o tempo para se dedicar além do trabalho, quanto tempo é o tempo do trabalho. Tudo isso é muito importante. E eu acho que é isso que tem me feito lidar com o cansaço. Então, por que eu estou cansado? Porque eu tenho tarefas a cumprir. Quando eu vou descansar? Quando eu cumprir as minhas tarefas. Como que eu posso fazer isso, adiantar isso? Eu posso usar o tempo que eu tenho aqui para adiantar. E isso não é uma parada de como ser mais produtivo. Não. Isso é mais uma parada de entender como a gente se cobra e aonde a gente coloca a nossa ansiedade. Porque às vezes a nossa ansiedade, ela tá muito ligada, a minha ansiedade, ela tá muito ligada à sensação que eu tenho comigo mesmo. E hoje em dia eu entendo que se eu cumpro os meus acordos, as minhas vontades, os meus desejos, eu não me sinto ansioso. Eu me sinto muito feliz, mesmo cansado, mas muito feliz. Antes eu me sentia muito cansado e muito ansioso. Hoje eu me sinto só cansado, porque eu realmente estou cansado, porque eu estou correndo atrás das coisas que eu quero. E esse cansaço é natural. Mas antes eu me sentia muito cansado e muito ansioso. Então talvez você esteja se sentindo assim, muito cansado e muito ansioso e não saiba por quê. E talvez um bom caminho para você, assim como tem sido um bom caminho para mim, é começar a escrever qual é o seu esforço diário e o quanto você quer aplicar de energia nas coisas que você tem feito. E feito isso,
escrever as coisas que são importantes para você também. Eu espero que esse vídeo ajude você a nortear um pouco mais, colocar mais um pouco de norte nas coisas que você tem feito, ajude você a lidar um pouco melhor com a sua ansiedade, como tem me ajudado a lidar com a minha ansiedade, e ajude você a ter mais clareza no dia a dia, né? E aí, coloca nos comentários quais são outras coisas que vocês fazem para eu aprender e quais são as coisas que vocês querem começar a fazer também. Então pode ser técnicas de hack do dia, de início de dia, de anotação, de lembretes, enfim, o que vocês usam que é legal e quais são os outros temas que vocês querem que eu traga aqui pra gente falar. Eu não sei, mas aí eu posso falar da minha visão, da minha experiência, né? Enfim, e de outras coisas que eu tenho feito também, beleza? Bom, é isso, gente. Eu espero que a semana de vocês seja ótima, que vocês fiquem bem, que dê tudo certo. Lembre que todos os problemas têm solução. Cuidem da sua família, instalem o Duolingo, façam exercícios, cuidem da sua alimentação e da sua saúde mental. E é isso, um abraço, muito obrigado, valeu, tchau, tchau. É isso aí, mais um vídeo, hein? Caramba, quem diria que a chave para fazer vídeos era fazer vídeos. Que loucura.